Boa noite. Meu nome é José e trabalhei como caminhoneiro de carga por mais de 10 anos. Durante o meu trabalho, aconteceram várias coisas que alguns podem considerar como paranormais, pois percorrer quilômetros e quilômetros de estrada à noite abre espaço para todo tipo de experiências estranhas. Mas antes de continuar, certifique-se de que todas as portas estão trancadas. Apague as luzes, se ponha cômodo. Certifique-se também de haver dado like e de estar inscrito no canal. E vamos começar. Esta é uma das histórias que mais me marcou. Eu estava saindo da cidade de São Paulo e ia seguir pela Regis Bittencourt até o estado do Paraná. Saí por volta das 8 da noite e não estava cansado, já que havia acabado de tirar uma longa soneca em um posto de descanso. Estava pronto para dirigir a noite toda. Tudo seguia como de costume. A estrada estava relativamente vazia naquela noite, com pouco tráfego, o que eu precisava. Já havia passado da meia-noite quando, do nada, vi uma van branca surgindo do nada, vindo das montanhas, atrás de mim. Não dei importância, pois pensei que fosse alguém que havia decidido estacionar ali para descansar um pouco. No entanto, ela não me ultrapassava. Toda vez que tinha um carro atrás de mim, eu sinalizava para que me ultrapassasse e eu dava passagem. Fiz o mesmo com essa van, mas ela continuou atrás de mim, não querendo ultrapassar. Pensei que talvez o motorista estivesse com medo, já que era noite, ou talvez não fosse muito experiente naquela estrada. Reduzi ainda mais a velocidade e sinalizei novamente para que me passasse, mas ele não fez. Na verdade, ele diminuiu a velocidade para continuar atrás de mim. Nesse ponto, eu já estava ficando irritado, pois não entendia o que esse sujeito estava fazendo. Decidi ignorá-lo e continuar dirigindo. Passaram-se umas 2 horas e a van ainda estava atrás de mim. Decidi parar em um posto de gasolina para usar o banheiro, comprar algo para comer e, ao mesmo tempo, esperava que a van seguisse o seu caminho e não continuasse atrás de mim. No entanto, quando entrei na área de serviço, a van também entrou, mas não chegou até o estacionamento. Ficou parada na beira da estrada com as luzes acesas. Entrei no banheiro e na loja de conveniência do posto, mas quando saí, a van ainda estava lá, esperando por mim. Fiquei muito irritado e decidi caminhar até lá para confrontar o motorista e perguntar qual era o problema, se ele estava me seguindo ou se era alguma brincadeira sem sentido. Cheguei até a van e bati no vidro, que estava completamente escuro e não dava para ver nada lá dentro. Continuei batendo na janela, pedindo para que ele abrisse e enfrentasse a situação. No entanto, ele nunca abriu. Gritei que, se continuasse me seguindo, eu relataria o ocorrido aos meus amigos caminhoneiros para que o colocassem em seu devido lugar. De repente ele acelerou e quase me atropelou. Eu estava muito irritado, mas aliviado, pois finalmente havia conseguido fazê-lo ir embora e seguir o meu caminho em paz. Subi novamente na minha carreta e fiquei parado por cerca de 30 minutos, fumando um cigarro antes de continuar. Tudo parecia voltar ao normal. Estava prestes a dar 3 da manhã quando, de repente, a mesma van branca apareceu novamente do nada, colada atrás de mim. Pensei que isso deveria ser uma brincadeira, e eu já não sabia mais o que fazer. Estava bastante irritado, pois era algo pessoal. Alguém me seguindo por mais de 3 horas.
Pensei em chegar ao próximo ponto de descanso, que ficava a cerca de meia hora dali, e pedir ajuda aos outros caminhoneiros para lidar com o motorista daquela van de uma vez por todas, pois estava claro que ele continuaria me seguindo. Então continuei dirigindo pacientemente com a van atrás de mim, mas de repente ela começou a se aproximar. Pensei que fosse me ultrapassar, então reduzi a velocidade, mas a van também diminuiu a sua velocidade. Sua janela estava diretamente na altura da minha, e eu sabia que o motorista estava me observando. Fiz um sinal para que ele se afastasse, pois a situação era perigosa, mas a van continuou se aproximando do meu caminhão. Eu não sabia o que fazer, apenas continuei buzinando, gritando. Questionei o que diabos ele estava fazendo. Foi então que senti um impacto em minha carreta. Perdi o controle do volante e saí da estrada, rompendo uma cerca, parando no meio do mato. Felizmente não sofri ferimentos, mas o motor do caminhão apagou completamente. Quando tentei ligá-lo novamente, nada aconteceu. A tentativa de usar o rádio também foi em vão, pois não havia sinal. Meu celular também estava sem sinal, o que me deixou muito assustado, pois eu estava no meio do nada, às 3 da manhã, sem comunicação e sem ajuda. Como se isso não bastasse, de repente, vi luzes se aproximando e o meu coração congelou quando percebi que era a mesma van branca que tinha me seguido a noite toda. Ela estacionou atrás de mim, desligou o motor e as luzes. Eu tranquei a janela e peguei a faca que carregava comigo, pois a única ideia que me ocorreu foi que poderia ser um grupo criminoso tentando me sequestrar, dado o alto índice de criminalidade na área. 5 minutos se passaram sem que ninguém saísse da van. Tomei a difícil decisão de descer e tentar dialogar com a pessoa para que me deixasse em paz e fosse embora. Caminhei lentamente até a van com a faca no bolso da calça e usei a lanterna do meu celular, pois estava completamente escuro. Estávamos afastados da estrada, em meio à mata, com os sons da noite ao fundo. Cheguei à van, fui até a janela e bati 2 vezes, dizendo: "Olá, podemos conversar? Por favor, abaixe a janela." No entanto, não houve resposta. Tentei me inclinar para olhar pela janela, mas não havia absolutamente nada lá dentro. Abri a porta e confirmei que o veículo estava completamente vazio. Não consigo explicar o horror que senti. Apenas me perguntava quem tinha estado dirigindo o tempo todo me seguindo. Voltei correndo para minha carreta, mas antes de entrar, vi um homem parado a alguns metros de distância. Eu o cumprimentei, mas ele não respondeu. Apenas fez um gesto com a mão me indicando que o seguisse. Apesar das dúvidas, o fiz, pois pensei que talvez ele precisasse de ajuda. Caminhei rapidamente, mal consegui enxergá-lo à distância. O local tinha um forte odor de animais mortos. O sujeito parou e olhou fixamente para o chão. Corri até ele, mas quando cheguei lá, ele havia desaparecido. Virei a lanterna do celular para o chão, onde o homem estava olhando fixamente, e aterrorizado, vi 3 corpos sem vida. Não tinha como saber quanto tempo aqueles corpos estavam ali, pois mal podíamos distinguir se eram homens ou mulheres. Fiquei extremadamente chocado com o que vi e saí correndo dali, subindo de volta para minha carreta. No entanto,
A van branca havia desaparecido. Tentei ligar o motor da carreta e, por um milagre, ele ligou na primeira tentativa. Saí dali e liguei para a polícia para relatar a descoberta. Enquanto dirigia, lágrimas enchiam meus olhos. Estava profundamente abalado com o que tinha acabado de testemunhar. Cheguei a um posto de descanso, onde encontrei 2 colegas de trabalho. Eles correram em minha direção quando me viram saindo da carreta. Eu mal sabia como explicar tudo o que aconteceu naquela noite. Contei a eles o que se passou. Sua presença me acalmou, pois eu não conseguia continuar dirigindo sob aquelas circunstâncias. Em seguida, recebi uma ligação em meu celular. Era um detetive que havia chegado ao local que eu indiquei. Eles queriam me fazer algumas perguntas. Eu informei onde estava, e após cerca de meia hora, os detetives chegaram. Eram 2 deles. Eles me questionaram sobre como encontrei os corpos e o que eu estava fazendo naquele lugar. Fiquei sem saber como responder, pois sabia que era difícil de acreditar. Mesmo assim, relatei tudo, arriscando que me considerassem mentiroso ou até mesmo suspeito de algo. Quando terminei de contar, um dos detetives me mostrou uma foto. Era a imagem daquela van branca que me seguia a noite toda. Ele perguntou se era aquela van, e eu confirmei que era. Eles trocaram olhares e o outro detetive começou a me explicar que a van pertencia a 3 jovens que haviam sido encontrados mortos naquele local. Eram estudantes que estavam desaparecidos há semanas. Suas famílias haviam relatado o desaparecimento, pois eles haviam saído em uma viagem para o Paraná para fazer um relatório sobre mulheres desaparecidas naquela cidade, já que estavam estudando jornalismo. No entanto, eles nunca chegaram ao seu destino e ninguém sabia nada sobre eles há 2 semanas. Era importante descobrir como encontrei os corpos, já que os jovens haviam sido vítimas de homicídios a tiros, e os detetives queriam descartar qualquer envolvimento meu com bandas criminosas. Eu estava profundamente abalado. Comecei a chorar e disse a eles que aquilo era verdade. Os detetives me pediram que me acalmasse e que, se eu lembrasse de algo, entrasse em contato com eles. Em seguida partiram. Fiquei muito afetado com tudo aquilo. Pensar que aqueles jovens, aquelas almas, escolheram que eu encontrasse seus corpos e suas famílias pudessem finalmente encerrar a busca. Essa foi a história mais impactante de toda a minha carreira como caminhoneiro. Agora, antes de continuar com a próxima história, gostaria de pedir que você deixasse o seu like nesse vídeo, apenas para que eu saiba se você está gostando do nosso conteúdo. Muito obrigado. Continuamos. Meu nome é Geraldo e trabalhei como motorista de caminhão por muitos anos antes de me aposentar. A história que vou contar aconteceu há cerca de 20 anos. Eu estava transportando material de construção do Espírito Santo para a Bahia. Já estava na estrada por 10 horas e a noite caiu. No entanto, eu sempre gostei de viajar à noite, pois as estradas ficavam mais vazias e eu apreciava a sensação de tranquilidade e solidão. Eu estava ouvindo música como de costume quando, de repente, avistei um homem à beira da estrada, fazendo sinal de carona. Imediatamente me aproximei e parei, pois naquela época era comum ver pessoas pedindo carona. E eu sempre concordava, gostava de ajudar as pessoas. Então dessa vez não foi exceção. Era um homem de cerca de 60 anos, com roupas sujas e um tanto desgastadas.
Perguntei para onde ele estava indo e ele me disse que precisava de ajuda, pois seu caminhão havia quebrado a cerca de 1 quilômetro à frente, mas ninguém havia parado para ajudá-lo. Falei para ele subir, que eu o levaria e tentaria ajudá-lo com minhas ferramentas. O homem subiu e se sentou no banco do passageiro. Ele estava muito calado. Perguntei para qual empresa ele trabalhava, mas ele não respondeu. Depois, perguntei se ele estava bem, pois suas roupas estavam rasgadas e sujas. No entanto, sem dizer uma palavra, já tínhamos passado a marca do quilômetro que ele havia indicado e esperávamos ter chegado ao local onde seu caminhão estava, mas não havia nada lá. Perguntei se estava mais adiante. Ele apenas apontou com o dedo para frente, indicando que eu deveria continuar dirigindo. Continuei, mas à medida que o tempo passava, ficava cada vez mais nervoso, pois não havia nenhum caminhão à beira da estrada. Foi então que percebi que tínhamos voltado ao mesmo lugar de onde o havia pego, o quilômetro 62. Fiquei extremamente surpreso, pois era impossível termos voltado, já que eu só tinha dirigido em linha reta. Não havia maneira de retornar ao mesmo ponto. Eu não sabia o que estava acontecendo. O homem não havia dito uma palavra desde que entrou no meu caminhão. Decidi parar e pedir para que ele descesse, pois aquilo não estava me parecendo certo. Ele desceu sem dizer uma palavra, sem me agradecer, sem sequer olhar para trás. Eu o vi caminhar em direção ao mato e ele desapareceu. Eu não queria ir embora e deixá-lo lá, mas ele já tinha sumido entre os arbustos e eu não sabia o que fazer. Nesse momento, outro caminhão passou e estacionou na minha frente. O motorista veio em minha direção e começou a falar comigo. Eu desci do meu caminhão para ver o que ele queria. Ele me disse: "Amigo, você viu um homem pedindo carona, não é?" Perguntei como ele sabia disso. E ele me contou que passava por aquela estrada quase todos os dias e que o homem que me pediu carona era um caminhoneiro que havia tido um acidente exatamente onde meu caminhão estava estacionado. Esse homem havia perdido a vida no acidente. O caminhoneiro disse que fazia anos que ele pedia carona aos outros caminhoneiros e aqueles que paravam para ajudá-lo desapareciam. Um ano atrás, um amigo dele desapareceu após dar carona a esse homem. Eles estavam conversando pelo rádio quando o amigo decidiu dar carona ao homem, que parecia ter sofrido um acidente. Eles combinaram de continuar a conversa pelo rádio após a carona, mas o amigo nunca mais respondeu. Eles não souberam nada dele nem de seu caminhão desde então. Muitos outros caminhoneiros também relatavam que esse homem sempre aparecia pedindo carona e que, após a carona, os levava para onde ele estava preso, e então eles desapareciam. Agradeci ao motorista por ter se aproximado para me contar o que estava acontecendo e, depois disso, ele se foi. Até hoje, não sei por que aquela alma atormentada que pedia carona me deixou ir, quando tantos outros caminhoneiros não tiveram a mesma sorte. É algo que sempre vou me questionar. Outra história que vale a pena contar aconteceu quase antes da minha aposentadoria. Eu estava dirigindo pela estrada perto de Diamantina. Eu estava viajando com um colega de trabalho. Estávamos conversando e já era madrugada. Eu estava ficando com um pouco de sono. Decidimos parar para que meu colega pudesse assumir o volante e eu poderia tirar uma soneca na cabine. Quando ele se sentou no volante e eu estava me ajeitando na parte de trás, ele me disse: "Geraldo, olha isso." Abri a cortina para dar uma olhada e vi uma criatura caminhando em 2 patas em direção ao nosso caminhão. Não conseguíamos identificar o que era, pois estava longe.
mas parecia estranho e arrepiante. Meu colega me perguntou se era um animal, uma pessoa ou que diabos era aquilo. Eu disse a ele para irmos embora dali, pois o que quer que fosse não parecia ser nada bom. Ele tentou dar a partida, mas estávamos presos na lama devido à chuva. Ele continuou tentando nos mover, mas o caminhão não se mexia. A criatura se aproximava mais e parecia tomar a forma de um animal. Era parecido com um touro, mas estava de pé sobre as patas traseiras. Subitamente, a criatura parou de se mover em nossa direção. Ficou parada lá, nos observando, e pensamos que poderia estar prestes a nos atacar. Eu disse a meu colega para sair do caminhão e que eu tentaria mover o caminhão, mas meus esforços foram inúteis. Alguém de nós teria que sair para ver onde as rodas precisavam ser movidas, mas nenhum de nós queria fazer isso, pois a criatura continuava lá, parada, nos encarando. Eu decidi descer do caminhão para resolver a situação. Meu colega me pediu para que não fizesse, pois acreditava que a criatura estava esperando que alguém saísse para nos atacar ou fazer algo. Ele me disse que o avô dele também foi caminhoneiro por décadas e contou uma história sobre evitar criaturas de duas patas no meio do nada, pois eram malignas. Ele me pediu para orar para afastá-la. Eu disse que não acreditava nessas coisas, mas meu colega insistiu. Ele começou a rezar em voz alta e pediu que eu o acompanhasse. Vimos a criatura começar a uivar alto, como se estivesse bem do nosso lado. Eu comecei a suar e minhas pernas tremeram. Nunca senti tanto medo em minha vida. Continuamos rezando o Pai Nosso várias vezes. A criatura continuou uivando de uma forma aterrorizante, até que começou a se afastar lentamente. Continuamos rezando até que a criatura ficou cada vez mais distante e os seus uivos gradualmente se tornaram inaudíveis, até que o perdemos de vista. Meu colega me disse: agora é a hora. Ele desceu rapidamente para me dizer para onde mover o caminhão. Eu desatolei o caminhão rapidamente e saímos dali o mais rápido que pudéssemos. Aquilo foi, sem dúvida, a coisa mais assustadora e arrepiante que já experimentei em minha vida como caminhoneiro. Meu nome é Manuel e trabalho como transportador de mercadorias em um caminhão há vários anos. Esse é um trabalho muito exigente, repleto de responsabilidades e às vezes perigoso, principalmente quando viajamos por diversas estradas do Brasil, das quais são mais perigosas devido às curvas acentuadas ou problemas relacionados à criminalidade. No entanto, a história que estou prestes a contar supera todos esses desafios. Naquela noite, eu já tinha passado muitas horas viajando pelas estradas entre Minas e Bahia. Eram estradas sinuosas, cortando a serra, e a chuva começou a cair com intensidade. Minha experiência era limitada naquele momento, e a situação me deixou nervoso. As curvas daquela estrada eram desafiadoras, especialmente à noite e sob chuva. Apesar do cansaço, eu sabia que continuar dirigindo era perigoso. Precisava encontrar um lugar para descansar, mas a próxima parada de descanso estava longe. Finalmente encontrei um local onde poderia estacionar meu caminhão ao lado de um morro, entre a vegetação. Desliguei o motor, peguei meu guarda-chuva e lanterna e desci para fazer uma pausa para ir ao banheiro. Ao retornar para o meu caminhão, notei algo estranho nas escadas do lado do passageiro. Vi pegadas de sapatos cobertas de lama e a porta estava entreaberta. Eu tinha fechado ambas as portas antes de sair, então isso me deixou apreensivo. Com cuidado, abri a porta do passageiro e apontei minha lanterna para o interior,
enquanto perguntava quem estava ali e que deveria sair. No entanto, não houve resposta. Decidi abrir a cortina da cabine lentamente e antes de abrir completamente, ouvi a voz de um homem chorando, suplicando: "Ajude-a, por favor, ajude". No entanto, quando abri completamente a cortina, não havia ninguém dentro. Uma experiência estranha que me deixou arrepiado. Foi então que notei um detalhe perturbador. No canto superior da cabine, havia um berço muito antigo e sujo, coberto de lama e algumas partes rasgadas. Peguei o berço e joguei para fora do caminhão, pois não me inspirou confiança. Fechei a porta e liguei o motor. Não queria mais dormir ali. Estava muito nervoso por causa do que tinha acontecido e, além disso, estava exausto. Não tinha dormido por quase 20 horas. Enquanto tentava sair do local, acabei colidindo com algo. Saí para verificar o que era. Quando me aproximei, vi 3 cruzes de cimento e percebi que havia danificado 2 delas. Me aproximei e vi uma pequena lápide que dizia: "Descansem em paz, família Castro". Havia uma foto emoldurada de uma mulher, um homem e um bebê de cerca de 1 ano. Era evidente que haviam sofrido um acidente naquele local e perdido a vida. Tudo fez sentido naquele momento. Eu tinha certeza de que as pegadas e a voz que ouvira eram de um homem, uma alma em busca de descanso, pedindo que eu salvasse o seu bebê. Lágrimas encheram meus olhos, pois minha esposa estava grávida. Em breve seríamos pais. Não consigo imaginar a dor daquele homem, que mesmo após a morte, tentava proteger a sua filha. Essa é uma história triste que deixou uma marca profunda em mim, para o resto de minha vida.